Olá, amigos e amigas, mais uma vez é uma satisfação poder estar dividindo esse espaço com a companhia de vocês agradável e maravilhosa. Obrigado a você que nos dá o prazer da sua companhia e da sua lealdade acompanhando o nosso trabalho. Antes de mais nada, não esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações e ajude a divulgar o trabalho. Também eu gostaria de lembrar para você assistir o canal do Iago Gamer Osório, tá bom? E também Sobrenatural Borges. E não lembro agora da amiguinha lá de São Sebastião do Caí, mas eu prometo que no próximo vídeo eu estarei lembrando. Nós temos tantos assuntos importantes e interessantes para tratarmos, não é mesmo? Mas eu antes disso quero dar um toquezinho aqui para você, lembrando que a Relojoaria Ótica Real, a melhor e mais recomendada ótica de Osório, fica ali na Marechal Floriano Peixoto, 845, na Galeria Real e próximo à antiga rodoviária, um pouquinho mais abaixo. Na antiga rodoviária, também na Marechal Floriano. São dois endereços. Telefone é 3663-1203, Bazar Bela Isa, capinhas e acessórios para celulares e muitas sugestões para presentes. E a revenda do Trilegal na Rua Costa Gama, 694, em Osório. DMM Placas, placas automotivas. É a sua melhor escolha para placas de veículos. DMM Placas em Osório, telefone 3663-6730, na Getúlio Vargas 1566. Por que eu estou falando isso? Porque esses são alguns dos apoiadores do livro E Se Hoje For o Último Dia, que em breve este e-book estará de livre acesso para vocês, com o apoio aqui do meu amigo Beto, da BG Impressões, tá bom? Eu vou trazer mais detalhes sobre a BG, que trabalha também com painéis e banners e uma série de outros produtos que desenvolve. Mas eu quero falar especificamente hoje sobre um tema que, como quase todos, passa despercebido pelas pessoas. E esse é um trabalho tão satânico quanto tantos outros, a história da picadinha que está por aí. Se vocês tivessem noção do que contém isso, jamais se permitiriam. Mas antes ainda eu quero fazer uma pequena correção. Num dos meus últimos vídeos eu falei sobre o Neuralink e disse que o diâmetro dos fiozinhos que conectam esse chip, o Neuralink do Elon Musk, direto no cérebro humano, tinha o diâmetro de 10 centímetros. Não é isso, gente. 10% do diâmetro de um fio de cabelo humano, tá certo? Essas coisas acontecem, a gente no afã de dizer as coisas com certa rapidez, em função do próprio tempo, que é exíguo, acaba trocando a forma e exagerando um pouco. Mas então 10%, o diâmetro é 10% do diâmetro de um cabelo humano. Os fiozinhos do Neuralink, desse chip que conecta o cérebro humano. Você teria coragem de colocar isso no seu cérebro, hein? Deixar um robô abrir o seu crânio e colocar? Puxa, olha, o pano de fundo é maravilhoso, como já falei na outra vez. Não entrei em muitos detalhes, mas prometo que num dos nossos vídeos nós vamos falar especificamente sobre isso. Agora eu quero falar mesmo sobre a nova reprogramação neurolinguística que está ocorrendo na face da Terra. Bom, o que isso representa? É uma verdadeira lavagem cerebral como essa que já vinha sendo exercida e vem sendo exercida há décadas através das mensagens subliminares impostas primeiro pelas redes de televisão, a TV aberta dentro dos nossos próprios lares. Um verdadeiro lixo que foi jogado ao longo de décadas, minando a cabeça das pessoas, impedindo com que nós tenhamos condições de efetivamente
tomar direção das nossas vidas e sermos verdadeiramente cidadãos e cidadãs atuantes, agindo com seu livre-arbítrio e a sua vontade própria, e não com a vontade própria que impõe a maior parte das pessoas. Através de todo esse processo que nós aqui já falamos, mas existe um fator muito importante em tudo isso e que as pessoas não se dão conta. Já fiz aqui também uma comparação. Se você estiver numa roda de escarnecedores, você estiver lá numa rodinha, dizendo asneiras, bandalheiras de toda ordem, patifarias, piadinhas sujas, mas olha, eu duvido que não haja um grupo aplaudindo e se dobrando em gargalhadas. Mas vai falar da verdade que é a única que nós deveríamos seguir piamente para ver o que acontece. E o que eu estou querendo dizer com isso? Fale em Jesus Cristo para você numa rodinha dessa, para você ver. Fale. Tente mostrar o caminho, a verdade e a vida que é Jesus para as pessoas, para você ver o que ocorre. As pessoas não creem nessas coisas. Lamentavelmente, estão destruindo com a mente humana. Evidentemente que eu sei, conheço, tenho consciência, sou presbítero de uma igreja, eu conheço a palavra de Deus, evidentemente que tenho muito que aprender, sou um nenê nas fraldas ainda nesse assunto, primeiro porque não sou teólogo, segundo porque não sou um teósofo também, e outra porque não sou um pastor que conhece profundamente a palavra de Deus. Mas por que o JP está com essa conversa hoje? Justamente para nós chegarmos no ponto que iniciei a nossa conversa hoje, na reprogramação neurolinguística. Isso significa dizer, mostrar para você um novo conceito de pensar, de agir e de viver totalmente diferente daquilo que você até então conhece e tinha aprendido dentro das escolas, que veio aprendendo dentro da sua própria família, ainda quando em tenra idade, através dos seus pais e familiares de um modo geral. E esta reprogramação neurolinguística é uma coisa tão diabólica que ela vem sendo feita de uma forma imperceptível. Você pensa que se você desligar o seu celular, você está livre dele? Seu celular fica te filmando, fica gravando o que você fala, o que você ouve. Você pensa que a televisão, quando você liga, não grava você? Você pensa que esses satélites que estão lá, a não sei quantos mil pés de altitude, eles não estão todos recheados e programados, como já falamos, e vamos insistir nesse tema. Você precisa saber a verdade. Estão todos eles programados para o grande arrebatamento da igreja. O falso arrebatamento da igreja. As pessoas não irão se dar conta do que está acontecendo. No livro que estou em fase final, e se hoje for o último dia, há relatos mais detalhados, até porque ali eu preciso estudar, pesquisar, ler e pedir a graça de Deus, a sabedoria do Espírito Santo de Deus, para poder escrever. Porque uma vez que você fala, até muitas vezes é possível você, mas tu entendeu dessa forma, eu disse daquela maneira, depois que você escreveu, não tem, está aqui, você escreveu. Então não se pode, ainda mais que nós sempre estamos atingindo um público bastante diversificado. E por essas e outras razões nós temos que saber exatamente do que estamos falando e por que estamos falando e como essas coisas funcionam. Pois há muitos anos eles vêm trabalhando e minando esses satélites com equipamentos holográficos, equipamentos de som, equipamentos de voz, enfim, para que quando o anticristo der o golpe e fazer toda aquela pantomimagem que nós já aqui também falamos a respeito, as pessoas não percebam que aquilo é um falso arrebatamento da igreja.
Outra coisa que eu não vou discutir, porque, como disse, não sou teólogo, não sou teósofo, não tenho conhecimento profundo, principalmente de escatologia, e nem me atreveria, e até fico às vezes impressionado quando ouço alguns cidadãos que se intitulam pastores, profundos conhecedores, eu não vou entrar no mérito se são ou não profundos conhecedores, tentar definir datas dentro da escatologia, uma coisa que está implicitamente escrita e definida como aquilo que se fala sobre o fim dos tempos. A escatologia é exatamente isso. É uma realidade sobre o fim dos tempos, mas quem é o dono dessa verdade senão Deus? Quem pode saber mais do que o próprio Deus quando tudo isso vai ocorrer? Mas uma coisa você tem que ter certeza, através das propagandinhas de televisão, inocentes, esses inocentes, quando eu falo, você subentenda isso entre aspas, essas coisas mirabolantes que aparecem, as propagandas que aparecem de bancos, de Pix, de não sei mais o que, de governos, de picadinhas, que é necessário, tudo obra de Satanás. Porque se isso fosse tudo verdade, o que mais as pessoas se preocupariam nos tempos de hoje, principalmente essas grandes redes de televisão, as grandes lideranças e autoridades mundiais, se estivessem efetivamente voltadas e suas almas entregues e seus propósitos aos caminhos de Deus, a conversa seria outra, completamente diferente. Será que você não consegue perceber que é muita mentira uma atrás da outra? Em primeiro lugar, eu vou fazer aqui uma analogia com o que está acontecendo no nosso país. Desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu o governo brasileiro, não houve isso aqui de corrupção. Houve sim prefeitos e governadores e outras autoridades por aí, verdadeiros sacripantas, falcídicos, trânsfugas, que acabaram minando as redes abertas de televisão, as lixos que existem por aí, guardadas algumas pouquíssimas exceções, com uma conversa mole de que o governo do Jair Bolsonaro é um desastre, ele é um genocida, o próprio Exército Brasileiro, as Forças Armadas são coniventes com o genocídio. Mas que conversa é essa? E você acredita numa asneira, numa infâmia dessa? Essas pessoas praticam um crime que não tem precedentes, lesa pátria, um crime que é hediondo contra as próprias leis nacionais. São dignos de lei marcial essas criaturas que fazem certas coisas, tomando atitudes como tem tomado por aí, criando governos paralelos e tirando o mando da maior autoridade da nação e ainda querendo dizer que é corrupto quando não houve isso aqui de corrupção. Com todo o desastre que houve em função dessa coisa miserável que foi colocada no mundo pelos chineses, e não me venham com essa conversinha de querer bancar os inocentes. Quero trazer aqui alguns dados sobre algumas coisas da história. Você sabia que a China, a civilização chinesa, é a mais antiga que se tem conhecimento hoje na face da Terra e a que ainda está perenemente atravessando os tempos? Pois é. E uigures, se não me engano é esse o termo, mas se não for esse o nome, eu vou trazer porque vou falar especificamente sobre esse assunto. Você sabia que estão criando agora, já falei isso aqui, mas é bom relembrar, estão criando campos de reeducação no mundo? Você sabia? Preste atenção, campos de reeducação. Isto também faz parte da nova metodologia da lavagem cerebral, dessa reprogramação neurolinguística, a inversão de valores, o jogo de palavras, que acaba confundindo as mentes e os menos preparados, aqueles que não procuram pesquisar absolutamente nada, embarcam nessas canoas furadas. E acreditam, passam a acreditar piamente que isto é uma verdade, quando a verdade é bem outra.
Então, voltando à questão, se estivessem verdadeiramente imbuídos de salvar pessoas, de libertar, de conscientizar as pessoas para uma organização harmônica entre os povos do mundo, não se falaria em guerra, não se falaria em ideologia de gênero, não se falaria em aborto, não se falaria em corrupção, em pedofilia, em prostituição e tantas outras coisas. Tantas outras coisas nocivas que eu quero dizer. Não se falaria de apressar picadinhas. Para quê? Você sabe o que vem nisso? O que está embutido nisso aí? Pois seria bom você pesquisar e estudar. Claro que nós temos que estar atentos aos fake news. Isso é óbvio. Sempre há os aproveitadores que tentam criar uma histeria coletiva através da mentira. E depois ainda ficam que nem em volta o Satanás batendo palminha e rindo da cara dos trouxas que engolem qualquer coisa que vem de lá para cá. Por isso nós estamos fazendo esse papel de inversão da história, não de valores, mas da inversão da história, de toda a mentira que foi despejada dentro dos lares, mostrando a verdade para as pessoas. Como dissemos aqui, não somos os donos da verdade, nem temos essa pretensão, mas nós só falaremos aqui a verdade. Então, esse processo de reprogramação neurolinguística que é feita através das propagandas. Porque você tem que agora fazer o Pix, você não paga nada. Porque você tem que agora fazer parte do Instagram. Porque você tem que fazer parte do WhatsApp. Porque você tem que fazer parte do Facebook. Você tem que fazer parte do, sei lá o que mais, Telegram e tudo, outras coisas do gênero por aí. E você acaba entrando na bolha e não percebe o tempo que você está jogando fora que poderia estar sendo aproveitado em coisas úteis. Veja a propaganda, uma propaganda da Nike que recentemente está sendo mostrada, principalmente lá na Netflix. Preste atenção, a FIFA então ela se superou, né, em abominação, fazendo a propaganda da Copa do Mundo do Catar em 2022. Aquele símbolo do Catar que tem lá da Copa do Mundo, na verdade, aquilo não passa de uma simbologia satânica da marca da besta. Porque se você olhar atentamente, você vai perceber que há 3 números 6, o número da besta. 666 naquele símbolo. Mas é óbvio que, inocentemente, nós vamos olhar, que bonito a logomarca da Copa do Mundo, não é mesmo? E é assim que vão minando as mentes e mudando os conceitos de verdade com o conceito do mundo de faz de conta. E aí as pessoas não acreditam que os satélites estão minados de equipamentos holográficos e vai aparecer, como nós já falamos aqui, Zoroastro, Buda, Maomé, Hare Krishna, não sei mais o que lá, Cristo e tudo mais. E a própria ONU, se você pensa que a ONU é a Organização das Nações Unidas, você está redondamente enganado. Porque a ONU é a liderança que vem junto com a New World Order para simplesmente destruir com o que Deus criou. Se você pesquisar, me parece que é no Cazaquistão que existe uma cidade chamada Astana, que é a cidade dos Illuminatis. Quem chega lá diz que fica estarrecido, boquiaberto, pasmo, com tamanha beleza. Porque o propósito de Satanás é querer mostrar para a humanidade, para os incautos, os despreparados, aqueles que não conhecem nada, nem um palmo à frente do seu nariz, e engole tudo que vem de lá para cá e passam horas a fio bebendo dentro de um celular, tudo que é imundície que vem, e é joguinho imbecil, e é vape-vape para lá e vape-vape para cá, e não sai disso. Não paga nada, e o tempo que você perde, que não recupera mais, o tempo você não recupera mais. O tempo que você perdeu com banalidade, você nunca mais vai recuperar.
O que nós precisamos é abrir os nossos olhos, a nossa consciência e dar um basta a essa nojeira toda, essa falácia mentirosa e cretina de querer distorcer as coisas, distorcer a verdade. Daqui a pouco o camarada está ali apoiando o governo nacional de todas as formas, apoiando as boas ideias, e daqui a pouco aquilo é só uma farsa. Quando tem que se votar os projetos que verdadeiramente vão alavancar a economia do país ou beneficiar a sociedade brasileira, o empresariado, aqueles que verdadeiramente trabalham para sustentar uma corja de bandidos, canalhas e ladrões que todos nós sabemos que existe por aí dentro da nossa nação, enrustidos. E não estou falando do bandidinho lá da favela, da rua aí que assalta a senhora para tomar o celular, a mocinha para tomar o celular, ou tomar a carteira do dinheiro do trabalhador. Não é esse. Nós estamos falando de peixe grande, de baleias azuis, baleias orcas, por aí, de grandes tubarões gigantescos. É disso que nós estamos falando e nos referindo a isso. Então, essa reprogramação neurolinguística ela está começando através das propagandas, mais insistentemente do que antigamente, do que no passado, do que há tempos atrás, quando já se vinha fazendo essa manobra toda, mas agora de uma forma ainda mais acentuada e bizarra. E as pessoas aplaudem, achando que aquilo ali é uma maravilha. Você sabia que grande parte dos funcionários públicos na China já estão recebendo o seu dinheirinho em moeda virtual? Você não sabia? E você não sabia, por acaso, que o propósito todo no mundo é esse? E você não sabia que o propósito número 1 é fazer você botar o chipzinho, que é a marca da besta na sua mão ou na sua testa? Ou então, ainda mais violentamente agora, que a Netflix mostra naquela propagandinha inocente, um desenho animado, uma coisa estúpida, as pessoas saindo com uma marquinha no pulso de uma máquina. Já falei sobre isso também aqui. E que é uma marca holográfica, que só vai se manifestar e vai acender quando você precisar ou lembrar dela. Caso contrário, não. E essa reprogramação neurolinguística está criando ódio nas pessoas. Porque o propósito é fazer, primeiro, criar uma histeria coletiva para que todas as pessoas acreditem que realmente não tem mais solução. Que tu tem que odiar aquele que não segue os caminhos de Cristo. Quando, na verdade, os perseguidos são e serão os cristãos. Ou você não se deu conta disso ainda? Pois é, mas que bom que me persigam. Que bom que me decapitem em praça pública, porque eles vão tocar no meu físico. A minha alma e meu espírito pertencem a Deus. E se todas as pessoas tiverem essa convicção, entregarem suas vidas nas mãos de Jesus, confessarem Jesus como seu único Senhor e Salvador com a sua própria boca, pedindo perdão dos seus pecados, e seguirem ainda algumas regras que são bíblicas, não regras criadas pelo homem, pela insanidade e pelas mazelas mesquinhas de seres vis e fúteis que não levam absolutamente a nada a não ser a destruição, principalmente da alma. Essas coisas precisam ser bem claras, precisam estar vivas na sua mente. Pare de se embevecer com essas coisas que a televisão está te mostrando. Vá entrar para dentro de uma boa leitura que possa fazer com que você cresça. As escolas ensinam o quê? Para que me serve hoje a matemática, a química, a física, a geografia? Para que me serve determinadas coisas que eu aprendi na escola, quando o que deveria ser feito era justamente, você quer ser um historiador, então vai estudar história. Você quer ser um filósofo? Vai estudar filosofia. Você quer ser um teólogo? Vai estudar teologia. Um teósofo? Vai estudar teosofia. Você vai ser um cientista na área quântica? Vai estudar a física quântica. Mas as escolas acabaram se prestando para massagear o ego de uma meia dúzia de pessoas, e aí você fica lá, feito um João Ninguém, na frente de uma pessoa que está lá com a boa, na maior parte dos casos, pelo menos no tempo que eu estudava, com a melhor das boas intenções. Depois que começou a surgir os Paulo miseráveis da vida lá, os Paulo Freire e outros animais comunistas por aí,
outros seres bestiais como esses, aí as coisas começaram a mudar dentro das escolas. Outro detalhe importante que você precisa estar atento, e talvez não caiu a ficha ainda, você acredita mesmo que haverá volta às aulas, às universidades, às creches? Poderão mascarar por algum tempo uma minoria, mas não se iludam. Está lá na palavra de Deus e você não pode fugir da verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, não sei o que estou falando. Isso é Jesus Cristo quem falou. Mas fala em Jesus Cristo para você ver. Senão vão querer te crucificar, te fuzilar. O que importa é droga, bebida, desrespeito, ódio, falsidade, roubalheira, corrupção, prostituição. Isso é o que importa hoje, é isso que vende essas redes de televisão imunda, que só se prestam, infelizmente, com as exceções guardadas, como sempre digo, a reconstrução e uma reprogramação neurolinguística da sua mente. Aí você, quando vê nos céus as projeções holográficas como já estão acontecendo, como uma falsa invasão alienígena que está programada para acontecer, o falso arrebatamento da igreja, falsa aparição dos deuses que em vários continentes e países por aí as pessoas cultuam e que se fundirão em Maitreya, que é o próprio Satanás, o anticristo. Estão preparando, o tapete vermelho está estendido, já falamos aqui. Mas eu agradeço mais uma vez pelo teu carinho, pela tua audiência, pela tua companhia. Quero mandar também, antes de encerrar aqui, um grande abraço lá para o meu querido irmão, o Daniel Silveira, tá bom, Daniel? E lembrando que o meu amigo Matheus da Mercearia, Sabores Coloniais, ali na esquina da Costa Gama com a 15 de novembro, a melhor carta de vinhos da região, além de queijos, enfim, frios e muito mais. André Cara Autopeças e Mecânica Nacionais, importados e carros antigos, ali na Getúlio Vargas, o número é 1512, telefone 3601-1119, também apoiando o livro, se hoje for o último dia. Guguê Limpa Fossas, 24 horas, no litoral norte do estado do Rio Grande do Sul, em Tupiu, chame a Guguê. Ligue 991-336268. Farmácia Tiltone, cosméticos, perfumarias e tudo em medicamentos com teleentrega grátis na Pedro Jacob. Isso, Cônigo Pedro Jacob, ali próximo ao CIEP, aqui no bairro Caravaggio Osório. Você precisa de um carro para sair com a sua família, passear ou resolver problemas profissionais, enfim, lazer? Olha aqui, ó. Localiza Hertz. Fala com meu amigo João Batista, tá certo? Localiza Hertz. Fica ali na Jorge Dariva 856. 24 horas você pode fazer suas reservas pelo 0800 979 2000. Móveis sob medida? Alfa Móveis. Alfa Móveis, móveis sob medida com a qualidade insuperável e a experiência de quem sabe o que faz, na BR-101, 1865, centro de Osório. Fala com meu irmão Zair pelo 999 50 79 00. Dado esse recado, eu quero te agradecer e desejar a você um bom início de semana. Mas a gente se volta a se ver, se Deus assim nos permitir, no próximo vídeo que gravarmos com novos assuntos, para que a gente aprenda mais juntos.